Senhor, nós precisamos da Tua direção e da Tua graça para o nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai, porque a Tua voz muda todas as coisas na nossa vida. A Tua voz, Senhor, é direção. A Tua voz, Senhor, é o descanso que nós precisamos. Então fala, Senhor, ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que eu estou bem, como Paulo fala, né? Com tremor e temor. Mas é muito interessante porque, por várias razões, Deus tem confirmado o que Ele quer falar. Quando eu cheguei, o Jorge foi orar por mim, e na oração dele já foi confirmando o que Deus queria falar. E eu falei com o Samuel que eu queria que cantasse essa última música que tocou no vídeo. Ele falou, não vai dar para tocar porque a gente não ensaiou direito e tal, mas eu nem lembrava que a última música do vídeo era essa. Então é Deus confirmando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 33, 14. Uma outra coisa que a Bernadette falou, quando ela estava falando, eu estava lembrando, quando Samuel pregou sobre um olhar para o sofrimento, eu não estava aqui, que a gente estava ajudando na cantina. Aí ontem eu falei, deixa eu ver se eu consigo ver a pregação, e comecei a ver a pregação, e foi há 3 semanas atrás, e é aquilo que Deus te falou, que o anjo da igreja estava preparando a igreja para esse momento. Então, acho que é a segunda promessa, falta a terceira. Então Deus está cumprindo as promessas dele no nosso meio, amém? Êxodo 33, 14, fala assim, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei, o quê? Repita essa palavra, lhe darei? Descanso. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 até o verso 30 é uma promessa de Jesus para nós. E ele fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe uma promessa na palavra de Deus, que Ele nos daria descanso. Existem 2 formas de descanso. E por que Ele dá o descanso? Porque Ele é o Senhor do descanso. Existem 2 formas de descanso. Uma como corpo, como igreja, e outra como indivíduos. E como igreja é muito importante a gente entender isso. Nós precisamos entender o que está escrito em Gálatas 6:2.
fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. O que Jesus falou? Que Ele ia trazer alívio para aqueles que estão sobrecarregados. E aqui nós vemos que nós devemos tirar dos nossos irmãos o quê? A sobrecarga. Nós devemos ser esse alívio. Nós devemos, como igreja, ser esse descanso para os nossos irmãos. Eu e você devemos entender isso. Precisamos, como corpo, levar os fardos uns dos outros. Como? Chorar juntos, viver em comunhão, viver em uma família de forma real e prática. Não só na teoria, não só como um nome, não só como um ideal, mas no dia a dia. Conhecer a fraqueza e a dificuldade do meu irmão para poder supri-la de forma completa. Ser o descanso do Senhor para alguém. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: eu quero ser o descanso do Senhor para a tua vida. Sempre. Está disposto? Você falou só porque eu falei para você falar? Você consegue entender o que isso significa? Consegue? É isso que Deus nos chamou. Para isso que Deus nos chamou. De forma real e prática, não de teoria. Chega de teoria. A vida cristã é uma vida prática. Amém? E como indivíduos precisamos entender que as nossas cargas nós devemos levar, mas não a sobrecarga. Então, a nossa vida, o dia a dia, tudo que nós vivemos, tenta trazer uma sobrecarga sobre nós. Tenta trazer um peso excessivo sobre as nossas costas, que Deus não quer que você leve. Por isso Jesus falou: se você está sobrecarregado, Ele quer aliviar. Ele quer tirar essa sobrecarga das suas costas, meu irmão. Você não precisa levá-la. E nós precisamos entender o que isso significa. Jesus promete levar a sobrecarga e nos dar descanso. Agora nós temos que entender também que sem um relacionamento real com Jesus, sem esse relacionamento diário com Ele, a vida vai ficar pesada. Os nossos dias vão ser dias difíceis. E a cada dia que passar, a sobrecarga vai ficar mais pesada. Por isso nós precisamos desenvolver um relacionamento diário com Ele. Amém? Agora eu queria, junto com vocês, pensar quais os motivos que nos traz cansaço. Pense aí. Quais são os motivos que te deixam cansado no dia a dia? Tudo? As preocupações do dia a dia, né? As cobranças, o estresse do trabalho, eles produzem preocupação e ansiedade, não é verdade? Às vezes o marido está em casa, mas preocupado com as coisas do trabalho, não consegue descansar, né? Preocupado com o dia a dia, a mãe preocupada com o filho. Então essas coisas, elas tiram de nós o descanso. E elas produzem no nosso coração o quê? Preocupações e ansiedade. A preocupação é uma coisa muito louca. Por quê? É você se ocupar antes com algo que ainda não aconteceu. E possivelmente pode não acontecer. Mas você já está com a sua mente, com o seu coração ocupado e ansioso por causa dessas situações. O que mais? Quais são as outras coisas que nos deixam cansados? Problema financeiro deixa a gente cansado? Sim ou não? Muito, né? Muito.
Problemas familiares nos deixam cansados. Problemas de relacionamento tira a nossa paz, né? E muitas vezes esses problemas, eles são fruto, eles são a razão de muitas amarguras e ressentimentos entre pessoas. O que mais? As lutas pessoais e pecados nos deixam cansados, né? Então você está lutando contra uma situação, um vício, alguma coisa que você entende que Deus quer tirar da sua vida, e você caminha e daqui a pouco você tropeça, e essa situação traz uma culpa para o nosso coração e tira de nós o descanso. Quantas vezes nós passamos noites em claro clamando ao Senhor: muda a minha vida, tira essa coisa de mim, Senhor, perdendo o descanso, não é verdade? Essas situações nos tiram o cansaço. Outra coisa que produz cansaço, sofrimento e doenças. Produz no nosso coração um desgaste, um cansaço, uma sobrecarga que nós muitas vezes não conseguimos suportar. E essas situações produzem no nosso coração medo, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como será o futuro, e o temor entra no nosso coração, tirando de nós todo o descanso que nós podíamos ter. Mas eu quero falar uma coisa importante para cada um de nós. A essência do descanso é a entrega. Nós precisamos, todos nós precisamos aprender a entregar cada uma dessas situações a Deus e deixar na mão dele, para poder descansar. Com relação à preocupação e ansiedade, o que Deus fala na palavra dele? Filipenses 4. Filipenses 4, de 6 e 7. É um texto muito tremendo, que muitas vezes a gente conhece ele, mas Deus não quer só que você conheça, Ele quer que você viva isso. Ele quer que você possa experimentar o que a palavra de Deus diz aqui. E fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você vê que é interessante que ele não deixa nenhuma oportunidade para que a gente fique ansioso, nem pelas coisas boas, nem pelas coisas ruins, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Aqui é o momento de entregar. E o que acontece depois? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. A gente vinha no carro, eu estava conversando com a Kátia. Esse versículo é um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma aparente contradição que tem uma verdade escondida. É um paradoxo quando você olha para esse versículo e você olha para a situação que você está vivendo, você fala: não dá para ter paz. E conversando com a Cláudia ontem, ela me citou esse versículo, né? Que é algo sobrenatural. É uma paz que invade o nosso coração, que a gente não consegue entender. E a certeza de que Deus está com as suas mãos sobre nós. É a certeza de que Deus está ao nosso lado, que nós não estamos só. E é isso que Ele quer que cada um de nós possamos desfrutar.
desse descanso que vem dele. E não é natural, não é lógico, não é racional, é algo que se sente aqui dentro, é a presença de Jesus viva dentro de nós, se manifestando. Isso é o que Deus quer para nós, queridos. Essa é a verdade de Deus, esse é o descanso que Ele quer trazer para a minha vida e para a sua vida. Isso é que Deus quer trazer para nós. Então nós podemos entregar a nossa ansiedade, podemos entregar para o Senhor as nossas preocupações nas mãos dEle, saber que Ele cuida de nós. Ele não deixa você sozinho. Amém? Outra situação que Deus quer tratar com a nossa amargura e o nosso ressentimento. Muitas vezes a sobrecarga que vem sobre nós, somos nós mesmos que de certa forma atraímos sobre nós essa sobrecarga. Porque em relação à amargura e ressentimento, a forma de entregar isso para o Senhor é liberar as pessoas e perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso é a forma de entregar para que você receba do Senhor o descanso. Lucas 11:4 é uma parte do Pai Nosso, uma oração que todos nós conhecemos muito bem, e uma oração que a gente faz muitas vezes mecanicamente e não entende o que a gente está orando. E a Bíblia fala ali: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Consciente, tendo a clareza na sua mente, você tem certeza que você pode orar isso? Você pode repetir essa frase? Perdoa os meus pecados, porque eu perdoo a todos que me devem. Eu perdoo a todos que me ofenderam, a todos que me machucaram. Eu perdoo. É isso que está falando aqui. Efésios 4:32. Se você tem vivido uma sobrecarga sobre a sua vida, tem vivido tempos de tristeza, de amargura, ou de alguma outra situação que tem sido um peso sobre o seu coração, de repente é o momento da gente analisar e pensar: Senhor, tem alguma dessas coisas que estão trazendo essa sobrecarga que eu preciso aprender a entregar? Efésios 4:32 fala assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isso deve existir entre nós e a partir de nós. Amém? E o perdão não é uma coisa assim: eu estou sentindo. Você não precisa sentir nada. Você precisa perdoar e acabou. É um mandamento. Você não precisa amar de paixão a pessoa que te magoou. Você precisa perdoar e liberar. Tem uma história que aquelas pessoas que não perdoavam, é como se você estivesse carregando aquela pessoa nas suas costas. Para onde você vai, aquele peso vai com você. Enquanto você não perdoar, esse peso vai continuar sobre as suas costas. Aí você pode dizer: Deus, cadê a sua promessa? Por que o Senhor não cumpre a sua promessa sobre a minha vida? Eu estou sobrecarregado. Aí Jesus fala: mas então solta. Então larga. Deixa eu levar. A Bíblia não fala que Ele vai arrancar a sobrecarga. Ele fala que você tem que entregar a sobrecarga, que Ele leva. Mas se você está insistindo: não, deixa eu levar, ele não pode fazer nada. Amém? Outra situação que precisamos aprender a entregar
a questão da culpa em relação às nossas situações pessoais e aos pecados. 1 João 1:9. É um texto bem conhecido. E fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas esse negócio de culpa é tão difícil de lidar, porque muitas vezes Deus já perdoou e a pessoa continua se culpando, trazendo sobre si mais sobrecarga, achando que ela pode fazer algo ou alguma penitência para poder cobrir o seu pecado. Queridos, nós precisamos entender a graça. A graça é de graça. Quer dizer, você não precisa fazer nada em relação àquilo que Deus já fez para você receber o perdão. Ele já te deu. É aquilo que Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Mas não que você precise fazer algo para receber o amor do Pai, não que você precise fazer algo para ser aceito por Ele, para ser perdoado por Ele. Então deixe de se culpar e receba de Deus o que Ele tem para a tua vida, para que você possa desfrutar do descanso dEle. Muitas vezes a gente vive em situações de altos e baixos, situações que você luta vários anos da sua vida e está vencendo, de repente você cai, tropeça e fica naquela culpa, achando que Deus não vai te perdoar, porque de novo Deus, para Deus não é de novo. A Bíblia fala que Ele pega o seu pecado, lança no mar do esquecimento e não lembra mais. Ele não lembra mais. Se você chegar para Deus: ó Deus, me perdoa, sabe aquele pecado que eu semana passada eu fiz de novo? Ele vai falar: eu não sei o que você está falando, porque a palavra de Deus fala isso. Então nós precisamos aprender a entregar tudo nas mãos dEle. Como é difícil entregar. É fundamental aprendermos o princípio da entrega. Vocês vão entender por que é tão difícil entregar. Porque o princípio da entrega é a cruz. O princípio da entrega é entender o que Jesus fez por nós na cruz. Ele se entregou completamente, sem reservas, nas mãos do Pai. A alma precisa ser educada pelo princípio da cruz. E Jesus é o nosso exemplo de entrega. Ele aprendeu a entregar-se totalmente. 1 Pedro 2, 21 a 23. Texto tremendo, fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é o exemplo de Jesus. Precisamos aprender a entregar tudo para desfrutarmos do descanso do Senhor. O descanso é um lugar espiritual, onde podemos perceber nitidamente a voz de Deus. E é no descanso que Deus depura a nossa audição espiritual.
É nessas situações em que Deus fala de forma mais clara ao nosso ouvido. Enquanto não descansamos, é muito interessante que somos privados de discernir a voz de Deus. Muitas vezes Deus está falando, muitas vezes não, sempre Deus está falando. Deus está falando sempre, queridos, conosco. Mas é que os barulhos do mundo são tão altos que nós não conseguimos ouvir a voz dele. Eles tiram tanta nossa atenção daquilo que é o foco de Deus, que nós não conseguimos entender o que Deus quer falar, ou qual o próximo passo a dar. E Deus está querendo falar conosco. Os barulhos do mundo, as vozes dos homens, a voz do nosso ego, a voz da circunstância, deixa o nosso ouvido surdo para entender o que Deus quer falar. É interessante porque isso também acontece no físico. Quando você não descansa, chega uma hora que você começa a ficar meio perdido, sem entender as coisas. Começa a ficar irritado, atormentado, ansioso. E aí você fica distraído espiritualmente. Quando descansamos, o barulho acaba. Você consegue descansar com barulho? Não, né? Não dá. Podemos ouvir com clareza e segurança o conselho de Deus. No silêncio da alma é que a voz de Deus se ouve nitidamente. Salmo 46, 10. Eu vou ler em duas versões porque está bem diferente. Na NVI está assim: pare de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Na Revista Corrigida fala assim: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Salmo 42, 11. Esse texto é muito interessante. E a gente consegue perceber aqui que essa situação de tirar o descanso da nossa vida é uma situação que nós precisamos aprender a lidar com ela. Salmo 42, 11 fala assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa situação é Davi falando para ele mesmo, para a sua alma estar quieta. Ele mesmo chega para a alma dele e fala: minha alma, por que você está assim, perturbada dentro de mim? E é isso que nós precisamos aprender, a entender que o nosso espírito, recriado por Deus, tem que dar essa ordem à nossa alma, para que ela volte à palavra de Deus, aquilo que é promessa de Deus, e crer naquilo que ele fala no final do versículo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Essa tem que ser a nossa esperança. E o nosso coração, nós precisamos fazer a nossa alma aquietar-se. Outra verdade que precisamos entender, que a essência da fé é a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você vai sem medo, não é verdade? A essência da fé é a voz de Deus.
E se é no descanso que o nosso ouvido fica sensível para ouvir a voz de Deus, precisamos entrar nesse descanso do Senhor, queridos. Enquanto a esperança é um tempo de oração e busca, o descanso é onde apalpamos a fé. Descanso é quando você deixa de se preocupar, de se ocupar com as preocupações e oposições da vida, e se sintoniza, isso é importante você entender, e se sintoniza com aquilo que você é e pode em Cristo, de acordo com a verdade revelada de Deus para a sua vida. Isso é uma coisa muito interessante que o Jorge sempre fala, que nós precisamos nos conformar com a identidade de filho de Deus e com a nova natureza que Ele nos deu. Saímos do plano do esforço humano e passamos a contemplar o que Deus tem na promessa dEle, de nos dar descanso. Olha que texto tremendo, Isaías 64:4. E por que podemos descansar, queridos, em Deus? Por causa desse texto de Isaías. Isaías 64:4 fala assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha em teu favor, querido. Fala para o teu irmão: Deus trabalha em teu favor. Se Ele trabalha em teu favor, você pode descansar nele. O teu coração pode estar descansado nele. O descanso reside numa profunda identificação com o estilo de vida de Jesus. O descanso é um estilo de vida que precisa ser aprendido, nós precisamos aprender. Enquanto trabalhamos, Deus descansa. Enquanto confiamos, esperamos, Ele trabalha. O descanso é um exercício ativo de confiança. Salmo 37. Eu estou terminando. 37, 5-7. Fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol de meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aquele que maquinam o mal. Precisamos descansar. E aqui no verso fala de confiar, né? Confiar significa acreditar, ter confiança, deixar sobre a responsabilidade, por debaixo dos cuidados. Confiança, segurança íntima, crédito, fé, familiaridade. Quando nós aprendemos a descansar nele, é porque nos tornamos íntimos dele, porque podemos confiar que ele vai cuidar. Amém? Eu queria falar uma frase de Hudson Taylor. Para quem não conhece Hudson Taylor, ele foi um missionário inglês na China. Ele viveu 51 anos na China. Ele fundou uma sociedade que iniciou e foi responsável pelo envio de mais de 800 missionários para a China. E esses missionários começaram 125 escolas lá. Então esse Hudson Taylor falou isso: o meu trabalho é descansar em ti.